IPEC divulgou no fim de semana uma avaliação do governo Lula e outras coisas, pesquisa feita entre os dias 2 e 6 de março, não entendi porque demoraram tanto para divulgar, não estou supondo nada, só estou dizendo que eu não entendi, não li lugar nem a razão, com margem de erro 2 pontos para mais ou para menos, e o que é que tem lá, Bob Furui? Vamos aos números então, Rei. Essa pesquisa IPEC mostra que 41% dos brasileiros classificam o governo Lula como bom ou ótimo, para outros 30% ele é regular, e 24% o avaliam como ruim ou péssimo. Os números são superiores ao do início da gestão Bolsonaro, mas inferiores aos 2 primeiros mandatos do petista. Lembrando que o atual governo Lula ainda nem chegou aos 100 dias. Os números são muito bons para o Lula, né? São piores do que o primeiro Lula, né? E do que o segundo Lula, e até da Dilma no primeiro mandato, porque ela foi eleita ali. Imagina, o Lula tinha deixado o governo com quase 90% de aceitação, né? E a Dilma teve uma eleição ali consagradora, tal, primeira. Agora, está à frente, por exemplo, do próprio Bolsonaro. Agora, atenção, isso tem que ser colocado também no contexto em que estamos, né? No contexto em que estamos de uma eleição como aquela que a gente viu, com aquele grau de virulência, né, da extrema-direita. Então, considerando isso tudo, me parece muito bom. O Bolsonaro, nesse período, tinha 34% de ótimo bom, Lula está com 41%, e o Lula, no primeiro mandato, tinha aprovação de 51% e reprovação de 7%. Né? Em 2007, 46% e reprovação de 16%. Então, ele perde para si mesmo. Às vezes, Bob Furui, eu também perco para mim mesmo. Que bom, né? Sempre que o Corinthians perder para si mesmo, eu não ligo. Eu fico bravo quando perde o Ituano, quando perde o Palmeiras. Aí eu não gosto. Os reacionários morreram, Larissa? Não. Vai. A pesquisa também trouxe outros recortes curiosos. Para 44% dos entrevistados, o Brasil correria o risco de virar um país comunista. Outros 48% disseram que não. Os números são mais altos nas regiões Norte e Centro-Oeste, 47%, e na região Sudeste, com 48%. Já entre os evangélicos, 57% acreditam em parte ou totalmente que tal risco existe. O IPEC também questionou as pessoas se o ex-presidente Jair Bolsonaro tem alguma responsabilidade sobre os atos golpistas de 8 de janeiro. Para 51%, ele não tem culpa nenhuma. Para 22%, ele deveria ser julgado e tornado inelegível. E para 19%, ele deveria ser julgado e preso. Eu estou com os 19, não tenho a menor dúvida, né? De olho na lei, inclusive, não é uma mera opinião. Evidentemente, eu brinquei, é claro que nem todo mundo que tem essas opiniões, eu acho que existe risco de como 44%, acho que é risco comunismo no Brasil, 48%, pelo menos a maioria acha que não. Infelizmente, o bolsonarismo conseguiu trazer isso, tornar isso uma pauta. O que me incomoda é que se você perguntar, bom, mas e o que é o comunismo? Né? Onde é que tem ameaça comunista? Cadê? Eles não sabem do que estão falando. Né? Isso é muito ruim, claro. Né? Então, e aí eu afirmei hoje de manhã e reitero. Há alguns babacas aí, com a devida vênia? Não, Bob, não. Há algumas pessoas equivocadas que acham que o grande risco que o Brasil corre é o populismo de esquerda, que eu não sei onde é que está. Né? Eu acho que o grande risco que o Brasil ainda corre é a ascensão do reacionarismo, ou a reascensão do reacionarismo, que nós vimos do que ele é capaz. Né? O reacionarismo no Brasil se mede em milhares de mortos. O reacionarismo no Brasil se mede em milhões de esfomeados, que foi o que aconteceu. O reacionarismo no Brasil se mede em queimadas. Não é só uma questão de gosto. Eu gosto de ser comunista. Que comunismo, meu filho? Tenta, você que está ouvindo o programa,
é provável que saiba, mas convivendo com alguém que não saiba, tenta explicar e tenta ver o que a pessoa entende por isso. Ah, sim, e tem um negócio da terceira via, nossa, isso deixou alguns, assim, numa excitação. Eu li um texto hoje, que eu, assim, eu não sabia se eu gargalhava realmente, porque é de desespero diante da burrice, vai. Esse recorte que animou a turma do nem, né, Reinaldo? É o termo que você batizou, os terceiraviistas, né? Essas pessoas estão afirmando nas redes sociais que mais da metade da população brasileira gostaria de ter uma terceira via para evitar a tal polarização aqui no país. O que elas não estão explicando é que essa manifestação não foi assim espontânea, né? O IPEC fez a seguinte pergunta aos entrevistados: gostaria que o Brasil tivesse uma terceira via política? 39% disseram que sim, que concordam, 18% afirmaram que concordam, mas só parcialmente, 27% discordam totalmente ou em parte da afirmação, 5% nem concordam nem discordam, e 11% não souberam ou não responderam. Ou seja, não existiria então esse tal clamor no Brasil pela terceira via. Não, é que alguns estão vendendo como um clamor, só se fala, olha, na margem esquerda do açude, um açude grande qualquer, só se fala disso. Nossa, Larissa, o povo fala, ai meu Deus, ai que saudade da terceira via, ai como eu queria a terceira via. As pessoas nem sabem o que é. Agora fala assim, você gostaria que tivesse uma alternativa, talvez tenha tido de explicar, né, ao Lula e ao Bolsonaro? Assim, eu também gostaria. Eu gosto que tenha um leque, imagina, tivesse um monte de candidatos e tal. Agora é preciso saber. É preciso saber essa terceira via do que seria feita. Do que seria feita essa terceira via? Com quais características? Aí o texto que eu li, que eu não sabia se ria de tédio ou de desespero intelectual, dizia assim, o Brasil demonstra que tem vontade, Larissa, de uma alternativa aos extremos que estão aí. Hein? Quais extremos? Eu conheço um extremo. Chama-se Jair Bolsonaro e sua turma. Você conhece alguém conhece algum outro extremo? Vocês já imaginaram se o Lula fosse... Então, estão querendo dividir a coisa ali numa linha, né? Do lado do Bolsonaro, do lado do Lula. Vocês já imaginaram se o Lula fosse do lado de lá da linha, o que é o Bolsonaro do seu lado? Sabe por que a tese do nem não colou? Porque não havia dois extremos, não havia dois polos, isso é mentira. Ou se quiserem havia, mas não do jeito que vocês pensam. Havia aqueles comprometidos com a democracia e havia aqueles que estavam defendendo uma ditadura. Sabendo ou não que defendia uma ditadura. Porque muita gente diz que a ditadura nem sabe o que é. Mas quando apoia determinadas teses de Bolsonaro, está apoiando na prática uma ditadura. Agora, até que os ditos liberais, Bob Furuia, continuarem com esse papo babaca, aí babaca mesmo, cretino, de terceiro viísmo, de nem, de não sei o quê, não vão sair do lugar. Né? E por isso não conseguiram emplacar um candidato. Que conseguem dizer o que não querem, mas não conseguem dizer o que querem. E eu escrevi isso outro dia numa coluna na Folha, e até disse aqui. Sabe por que esses ditos liberais foram engolidos? Pelo Bolsonaro? Pela vizinhança. Porque as coisas que eles defendiam eram muito próximas daquilo que defendia Bolsonaro. E, portanto, liberais não eram, social-democratas não eram reacionários, como Bolsonaro, só que sem a coragem ou a cara de pau de sê-lo. Entenderam? Por isso que deu nisso aí.